Em obediência, reverência e honra, segundo a palavra, que nós devemos submeter à autoridade, a pastora deu liberdade de eu pregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Vamos ler? Versículo 25 diz: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Até aqui, aleluia! Senta, dando graças a Deus pelo favor do Senhor. Se você senta é Deus, se você levanta é Deus, se você come é Deus, se você não come é Deus, tudo é Deus. Aleluia! Se está com Deus, se está ruim é Deus, tudo é Deus. Tem crente que fica botando o diabo até na cadeira, irmão. Eu sou pentecostal, irmão, mas eu sou pentecostal lá, Bíblia. A Bíblia diz em Atos que o movimento do Pentecoste foi, preciso ir para a intimidade, posso, pastor? Preciso ir para a intimidade, você sabe disso. Ei, diz que o movimento de Pentecoste, agora eu vou voltar para a palavra. A comunhão partir de uma oração que é a obediência. Por quê? Porque Jesus, agora ele dá ordem, ele permanece em Jerusalém, já começa a falar com ele aqui. Já começa a falar com alguém aqui que por causa daquilo que está vivendo, daquilo que acha, daquilo que pensa, situação, tribulação, eu não sei o que está ocasionando o teu coração a se mover. Não se mova daquilo que Deus colocou. Não saia daquilo em que Deus mandou você ficar. Deus falou: permaneça em Jerusalém, até que desça poder do céu. Ei, não vai vir poder do banco. Ei, não vai vir poder do teu irmão, do teu pai, da tua mãe, mas vai vir poder do céu. Quando há poder do céu, há tempo para todas as coisas debaixo do propósito dele, não do seu, não do meu. Então existe um propósito ainda na tua vida, dá graças a Deus. Eu preciso te chamar a essa intimidade. Qual é a intimidade? Que você está perto, a comunhão, o partilho com as orações. E agora Deus dá ordem em Atos Apóstolos para você permanecer. Por quê? Porque você precisa aprender a suportar. Fala, suportar. A palavra aí em 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor tudo sofre, tudo suporta. Não suporta o teu irmão essa noite? Você já viu ele? Você falou: que bom você está aqui essa noite. Que bom você conseguiu vencer essa batalha. E que bom o diabo não te impediu como tentou impedir Paulo. Paulo falou que ele não conseguiu chegar a uma cidade por causa que o diabo lhe impediu. Você está pensando que o diabo não tem poder? O diabo tem poder. Aliás, ele é criatura, foi Deus que o criou. Mas deixa eu dizer uma coisa para ti: Deus tem todo o poder. Aí o diabo pode até estar na cadeira, mas Deus permitiu a sua inteligência construir a cadeira. Então ele vai ficar ali até você se posicionar. Deus é maior que todas as coisas. Outro texto. Agora, se levanta um certo doutor da lei. Fala, doutor da lei. Doutor da lei. Fariseu. Filho de uma puta. Pessoa estranha. Por quê? Porque questiona Deus em tudo que ele faz. Eu preciso trazer essa identificação, minha pastora, de quem é um fariseu. Porque às vezes a gente tem uma identidade contrária do céu e a gente fica glorificando, exaltando, mas a nossa própria identidade não é compatível com aquilo que a gente fala. A identidade que a gente tem não é compatível com o que a gente prega. A identidade que a gente tem não é compatível com o que Jesus. Está descendo fresquinho na palavra de Jeová. Aí, o fariseu é alguém que se levanta, fala, se levanta. Ele se levanta para questionar a obra de Deus. O problema é que agir em Deus
Deus agora ele vai agir para mostrar a verdadeira identidade que nós temos. Quem é você aqui no meio? E quem é você lá fora? Se levanta esse certo doutor da lei, porque ele precisa questionar Deus acerca da verdade e do perdão. Você vai entender. E ele quer saber também como ele vai chegar até o céu. E ele começa a dizer, presta atenção, eu passei por isso hoje, gente. É impressionante, meu querido. Eu passei por isso hoje. Deus mandava eu fechar a boca, porque tem gente que fica te questionando, mas ele já tem a resposta. Tem gente que fica te perguntando, mas é astucioso. E Deus está falando, vou te mostrar quem é. Porque às vezes os nossos olhos, o nosso ouvido está tapado, está gravado. E Deus está querendo dar sabedoria à frente aqui. E Deus está querendo abrir a tua visão para você enxergar. Aleluia. Às vezes você é um crente que está 20 anos dentro da igreja, ele tem dom, fala, eu tenho dom. O dom é irrevogável, mas a intimidade com o Espírito Santo é uma outra coisa. Aleluia. E aquele que tem intimidade, que tem unção, a palavra do Senhor vem dizer que o homem espiritual, ele discerne a tudo. Ninguém entende ele. Meu Deus. Ele não é discernido por ninguém. Quando ele é espiritual. Ele entende todo o ambiente. Olha isso. Ele entende tudo que está acontecendo ao seu redor. Na verdade, esse homem, ele nem se mostra. Eu vi a irmã orar por mim, quando ela foi orar, ela nem viu. É porque Deus me mostra coisas simples. E eu amo as coisas simples do Senhor. Quando tu foi orar para mim, tu deu uma coçadinha no olho, parecia uma criança. Mas Deus mandava eu dizer para você, continua como uma criança, porque delas é o reino do céu. E as coisas simples o Senhor te observa, me prova. Aquele que é fiel no corpo, Deus o coloca no mundo. Ei, nas coisas pequenas, e naquilo que talvez para você é insignificante, Jesus está te observando. E agora se levanta esse doutor da lei para questionar o Senhor. Aquilo ali que foi dito. Por quê? Ele queria saber como ele ia chegar no céu. Ele queria saber as coisas concernentes ao Senhor. Mas só que tem gente que está querendo saber as coisas concernentes ao Senhor só por curiosidade. Porque quando Jesus abre o leque e fala, é assim, ele ó. Meu Deus. Quando Jesus andava em verdade fugia. Jesus ele não mentia, ele só falava a verdade. Existem verdades que estão dentro de mim, de você, que não são verdades, são conceitos. Fala conceito. É o que tu acha, o que tu pensa, é aquilo que passa no teu pensamento, mas aquilo que está escrito é a verdade. Aleluia. Ele falou, sua palavra de vida eterna. É a verdade. Eu tenho que voltar para o texto, porque pensa numa pessoa esquecida, é só a graça mesmo para pegar. E diz assim, o que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse, aí eu começo aqui, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Não vou me prolongar muito, tá? Assim me disse o Senhor. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você se ama? Você se ama?
fica questionando. Aí Deus fala para ele, Jesus fala, né? Agora, como 100% homem, disseste bem, observaste a lei. Por quê? Deus falou que cumpriria a lei dos profetas. Se você amar a Deus em todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Cumpriu toda a lei, né? Ei, cumpriu toda a lei dos profetas. Olha isso. Só que tem um porém. Quando Deus fala de amor, pastor, Deus não fala de amor um sentimentozinho, uma emoçãozinha. Quando Deus fala da palavra amor, Ele fala da palavra amor caridade. Fala caridade. Eu vou dando pro texto. Assim diz o Senhor, caridade. Caridade é algo que você pratica, não fala. Aleluia! Amor é algo que você pratica. Porque amor de falar, você ouve pelo WhatsApp, eu estou falando grande aqui. Tu ouve pelo Facebook, no Instagram, fica postado lá para você o grande amor que tem. Mas quando é necessário estar do teu lado para executar esse amor, está longe e muito longe, não é assim. Aí fica você, bobo, acreditando naquilo em que Deus disse lá em Mateus 19, não fui eu que li, porque aquilo em que Deus une, não separa, falando de aliança, casamento. Mas separou, se separou não era de Deus. Eu falo, está escrito, tá, porque é todo homem mentiroso. Que Deus seja verdadeiro, diz a palavra. Se ele falou que aquilo em que ele uniu não separa o homem, como que pode um papel lá da juíza separar aquilo que o Todo-Poderoso fez questão de juíza? Divórcio? Deus abomina o divórcio. Só que existem situações que não foi Deus que uniu, é a gente que pega para a nossa própria. É desse jeito. Aí interessa, irmão. Aí fica os crentes que é da lei, ó, vou voltar para a palavra, gente, sobe nesse parênteses aqui, vou fechar já. Aí fica os crentes da lei, por quê? Porque eles vão lá para Mateus e falam que abomina o divórcio, não pode divorciar. Ei, mas não foi Deus que uniu, como é que vai ficar? Isso aí. Não tem o mesmo propósito, o jugo desse homem. Se você for lá para 1 Coríntios capítulo 7, você vai ver que Paulo fala assim, olha, se o descrente conseguir se apartar, deixa que ele vá, porque você não vai ficar em jugo de servidão. Quer ser escravo? Vai ser escravo até quando? Vai embora, tu fica chamando por causa da lei. A graça diz, ele seja de verdade. A graça diz, ele olhe de verdade, fala de verdade. Tu está aqui falando, ele não é um casamento, mas tu está doido que ele vai embora, tu está doido que ele vai embora. Sabe por quê? Porque um dia você pegou ela com a tua mão. E Deus está falando, eu nunca uni, nunca vai dar certo. Meu Deus. Mas Deus também está falando, tem alguém lá no Japão, né? Está voltando, sabe por quê? Aquilo que Deus une, não separa. Aleluia! Você quer ver um crente que está se afastando dos caminhos do Senhor? Eu já vou falar o que eu passei hoje, tá? Eu hoje... Eu esqueci, está dormindo, gente, olha. Olha que já está dormindo. Hoje eu fui para um salão, a qual vai ser mais uma dos nossos pontos de pregação que Deus tem abençoado, da comunidade evangélica. E ali vinha um homem que Deus já me disse em casa que ele tinha o espírito do eu. Eu falo, espírito do eu. Cuidado para você não estar pregando para quem não quer mais te ouvir. Cuidado para você não estar insistindo naquele que Deus, Samuel, já rejeitou. Cuidado! A palavra do Senhor diz que Deus agora aparece a Samuel e fala, Samuel, por que você tem pena de quem eu não tenho mais? E são coisas simples, porque se você for ler na palavra, o homem quando ele ora, ou quando ele entra para adoração de cabeça coberta, os pastores me corrigem se eu estiver errado, mas está escrito, é desonroso. Então, ele me falou a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, meus moços, para a gente testemunho. O irmão se levantou e falou a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Eu falei, Jesus dava um ótimo professor de escola bíblica. Sabe qual é o problema de Amazias? Amazias, ele fazia o que era reto ao Senhor, mas ele não tinha interesse no teu coração. Aí você vê isso, pastor. Você pode fazer tudo certinho, mas se você tiver amor, ainda que eu fale a língua dos
anjos e dos homens e eu não tenho amor, eu nada? Ele não tinha interesse de coração, Messias. Tem gente que entra dentro da casa do Senhor, esquece de tirar a sandália suja, fica oferecendo de qualquer maneira, e Deus está vendo. Porque precisa ser de todo o coração. Ele não está te pedindo nada demais, ele só pede que você realmente entre para esse ambiente e acredite que ele vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas entra nesse ambiente desacreditado. Entra nesse ambiente assim, a rotina, uma coisa assim. Mais uma vigília, mais um culto, cadê o propósito? Aí Deus mandou calar a boca. Já estou acabando, gente, dá mais um minuto. Deus falou assim, porque Deus fala assim comigo, eu amo o Senhor, que ele só repreende quem me ama. Fecha o bico. Sabe por quê? Porque você não está lutando contra a carne nem contra o sangue. Então, isso que está nele pode te fazer mal. Como eu falo, eu sei muito bem como tudo. Eu tenho as armas e ele é muito poderoso. Mas quando você fala, você é simplesmente um mero ser humano. Então, muitas das vezes, tem gente falando aqui, lutando contra o diabo e não sabe. A Bíblia diz que um anjo, quando lutava pelo corpo de Moisés, olhou para o diabo, lembra disso? Miguel olhando para o diabo e falava assim, que o Senhor te repreenda. Ele sabe muito bem o lugar que ele tinha que estar. Tem lutas que só Deus pode vencer. Ele é demônios que só saem com jejum e oração. Ele tem que ter muito sacrifício. Não, pastor, tem gente achando que vai se levantar da cadeira, o demônio se manifestou, ele bota a mão e sai. Ele vai ali dar uma voltinha e volta 7 vezes pior. Andou por caminhos áridos, a casa ficou vazia. Eu estou querendo voltar para o texto, mas Deus está me levando e eu amo isso. A casa ficou vazia de quê? Da palavra. Ele não se enche da palavra. Ele não se complementa com a palavra. Ele vem aqui e louva, mas ele não tem a palavra. Ele vem aqui e prega, mas ele, olha isso, gente, ele não tem a palavra, porque dom é irrevogável. A macumbeira tem o dom. A espírita, ela tem dom. Você vê que ela recebe lá, ela tem visão. Se você é crente de fé, crê, entrar dentro do centro, ela vai falar, sai daqui que você está atrapalhando o ambiente. Eu estou falando com sai desse meio aqui que a tua luz atrapalha a escuridão. Aí é muita guerra para a tua vida, porque tu está no meio de um ambiente onde as trevas estão se dissipando. Aí, quando Deus aparece, Jesus aparece, a luz ilumina, as trevas precisam aparecer. O problema é que quando ela enxerga a luz em você, ela vai toda embora. Enche a sua casa de palavra. Enche a sua casa espiritual. 1 Coríntios capítulo 6. Por acaso não sabe vós que é templo do Espírito Santo? Que ele habita dentro de você e ele precisa ser cheio. Então sacia o Espírito Santo. Sacia a tua alma da palavra. E agora Jesus ele está mostrando para esse homem o quê? Que ele precisa se posicionar de outra forma. O problema é que tem gente, como eu falei, não quer ouvir. Escuta isso aqui. Versículo 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem a Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-lhe, se retiraram, deixando o meio do mundo. E ocasionalmente descia pelo mesmo, já está acabando, gente. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, certo? E vendo, passou de largo. Passar de largo, passou de longe. Passou longe. Passou longe. E de bom modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, fala um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele. E vendo, moveu-se de íntima compaixão. Olha aí, amazinhas. Às vezes a gente nem faz o que é reto, mas o nosso coração é tudo do Senhor. Entende isso? Às vezes a gente está numa batalha para ficar de pé na presença do Senhor, mas quando você se apresenta para Deus, você se entrega de uma tal forma, porque Ele contempla a tua adoração. Aí você não sabe nem por que está de pé, Ele está falando porque você é verdadeiro. Amém, meu Deus. Você está dizendo para Deus, olha só, eu não tenho força. Aí ele fala, eu sei, Paulo também me falou isso aí é antigo.
Jesus. Paulo ficou orando. Falei, cara, olha, você volta também. Porque eu não preciso da sua força para executar aquilo que o céu já faz. Eu não preciso daquilo que você tem a oferecer, porque se eu quiser, até as pedras cantam. Aí ele está falando, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas você precisa ter íntima compaixão. Jesus fala misericórdia, eu quero não sacrifício. Aí pensa bem nisso. Aí eu pergunto a você, quem é você nessa noite? Vamos fazer a dinâmica? É o sacerdote. Perguntar para o altar. Quem é você essa noite, sacerdote? Quem é você essa noite, levita? Porque às vezes é muito difícil você falar que é um samaritano. Porque eu olho o samaritano com a sua mão direita e com a esquerda, ele não diz o que ele está fazendo. Ele simplesmente passa e ajuda. E a igreja não reconhece o bom samaritano. A igreja não reconhece aquele que está fazendo sem que ninguém veja, porque ninguém está vendo. Quer ver? Quem não é assim? Eu preciso falar isso aqui. Eu ganhei uma alma para Jesus. Ganhei. Eu preciso trazê-la para a minha igreja. Para quê? Para mostrar que você gosta. Quer ver? Você vai fazer um evangelismo em volta da cidade. Aqui, Vista Alegre. Aí você pega aqueles papelzinhos, né? Que tem um Senhor. Conhecimento fala até questão de mas as papelzinhos, são com Jesus. E vai cair lá com o seu CNPJ e manda da tua igreja. Por quê? Quando ganha alma, tu quer aprender a alma. Mas Deus está falando, a alma não é sua, a alma de Jesus. Aleluia. Pastora, me ensina. Glória a Deus me ensinou, me bateu, mas me ensinou. Foi estudar, mas ele me ensinou. Era teimosa, mas ele amassou. Ei, fala para ele para um lugar mais próximo da sua casa, para que ele não fique olhando a cega. Quando chover, ele vai adorar. Ele quando tirar sol, ele vai adorar. Ele quando ele estiver preparado, ele vai adorar. Sem preparação, ele vai adorar. Mas não tem desculpa para adorar. Aleluia. Glória a Deus. Aí agora, o bom samaritano, eu fico conjecturando, trazendo para mim uma mente de pregação. Ele falou, João e Pedro, eu não sei o que eu tenho para te oferecer não, mas o pouco que eu tenho eu te lembra? Eu tenho ouro e prata. Porque às vezes tem gente, pastor, que fica esperando ter dinheiro para fazer obra. Aí Deus está contemplando mais uma vez que assim diz o Senhor, eu falo pelo nome dele. Ele está falando, eu estou vendo o teu sacrifício. Eu estou vendo a sua necessidade. Mas eu sou Deus para cumprir propósito. E o propósito que ele começou na tua vida, ele vai terminar. E não adianta você pagar para ir matar-se, porque você vai para aquilo. Deus está te dando mais resposta. Deus está falando, vai querer ir para o lugar, porque o outro não foi contra ti. Ou pessoazinha difícil nesse povo. Eu já sei até o que é, Jesus. Ou como esse povo de irritação. Mentira, gente, não é todo mundo não. Mas Deus está falando, não adianta descer, Jonas, para Tarsis, porque o teu lugar é lá em mim. Não foge. Aleluia. Diz agora que o bom samaritano, ele vai aos pés e começa a cuidar daquele ali que o sacerdote passou e conhecia e não cuidou. Daquele ali que o levita cantava e passou e não cuidou. Na verdade, eles passaram porque eles estavam muito atarefados. Aí eu preciso dizer para você, crente, numa vigília como essa, você cuidou do teu vizinho insuportável? Oh Deus, meu Pai. Numa vigília como essa, você convidou aquele parente traficante que você não vê mais dentro da tua casa? Numa vigília como essa, você fez uma visita no hospital, uma visita na cadeia, foi encontrar alguém lá e que não tem mais esperança e precisa da tua voz, representando ao Senhor para dizer para ele, existe. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aí a gente está muito preocupado com aquilo que a gente vai buscar e Jesus está falando, não vou dar nada, porque não era para vocês, era para quem vocês iam dar. Aí você vai para Gálatas e você vai entender que Deus não se zoa. Aquilo que você falou para você, Deus está falando planta. Aleluia. Deus está falando Aleluia. planta. Ei, Deus está falando planta. Ei, não esqueça. Ei, as primeiras obras, sua obra de primeiro amor. Jesus está voltando.
E ele vai querer olhar o que você fez com o teu talento. O problema é que tem gente aqui dentro que Deus não deu só um talento. E ele está fingindo demência. É assim que disse o Senhor. Ele está escondendo 5 talentos. Meu Deus. Sabe por quê? Porque está se acovardando. Porque a luta e a aflição é comum. Mas Deus está vendo alguém que não está conseguindo. Jesus, ele está vendo alguém que agora queria até, mas ele não está conseguindo. Ele está falando, eu vou te esforçar como eu fiz com Em ele. nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque existem gente que não querem, mas Glória Deus a está Deus. falando, eu vejo que você não está conseguindo. Ele é fácil. Aramandarabandagasúbia. Eu até não queria passar de largo. Entende? Eu até não queria. Meu Deus. Mas você sabe por quê? O Espírito Santo é quem permite. Ei, o Espírito Santo falou comigo. Muitas das vezes a gente quer fazer algo espiritual. Deus. Muitas das vezes a gente quer executar as coisas do céu. Mas o céu, se você for ler João 14, se você não perdoar, você não é perdoado. Então você quer trabalhar para o Senhor, mas você está guardando mal dentro de você. Lembra do ranço? O tal do ranço, o crente rançoso. Pensa no crente rançoso. Aí Deus está falando, está guardando esse ranço para quê? Você vai fazer o que com esse ranço? Ei, não dá para comer, não dá para se vestir, não serve para nada. Vai fazer o quê com esse ranço? Aleluia! Ele libera, sabe por quê? Porque esse ranço que está carregando está fazendo mal só a você. Tem gente que não quer mudar. Entende isso? É verdade. Tem gente que não quer mudar. Mas se quiser, quem vai fazer vai ser Deus. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Larga de querer fazer aquilo que só Deus faz. Para de querer botar a mão naquilo que tu não vai aguentar. Porque Jeremias 17 diz que Deus vê o homem por dentro. E Ele sabe muito bem da malícia, da astúcia do coração do homem. Tem gente que está te abraçando, mas na verdade está querendo é te matar. E Deus está falando essa madrugada maravilhosa de adoração. Eu estou abrindo porta para você. Nós estamos fechando porta para quem está indo do teu lado com falsidade. Aí eu vou te mostrar que Deus me mostrava quando a senhora vinha andando, porque aquilo que eu plantei para a senhora eu também recebi. Aí, segundo o que eu vim assim, andando, caminhando com a senhora, Deus falava assim, eu esqueci, mas eu não esqueci da senhora não. Lembra disso? Aí você anda e tu olha para trás, estou falando com o crente aqui, ué, estou sozinho. Aí você vai andando mais um pouquinho e fala, gente, vou caminhar quanto tempo sozinho. Deixa eu te falar uma coisa, Deus, em sua infinita misericórdia, está vendo o homem na sua astúcia por Deus. É. Deus está falando, você estava pensando que era companhia, mas não, era o diabo disfarçado. Fala, disfarçado. Entende isso? E deixa Deus colocar as pessoas que Ele quer na tua vida. Para de pegar pela aparência, para de pegar pelo interesse. Eu preciso falar isso aqui. Às vezes é algo do seu interesse, um interesse profissional. Eu estou falando, Jesus. Aí você quer pegar nas suas mãos, não faça isso. Ei, continua no caminho apertado, a porta é estreita, continua. Continua, porque nesse caminho apertado, quem não é de verdade não vai contigo. Ele continua porque o diabo ele é da porta larga, ele não quer dificuldade, ele quer facilidade. Eu já estou te dando estratégia para você identificar quem está andando do teu lado e na verdade não tem Deus dentro dele. Eu já estou mostrando a você quem na verdade, lembra de Judas? Judas ele andava nas obras do Senhor, no dinheiro que ele tinha na mão, ele se interessava mais pelo dinheiro do que pelo milagre. Ele se interessava mais pelo dinheiro do que da salvação de alma. E Deus está falando, não te chamei para ser. Aleluia! Quem sou eu? Ei, se você quiser, Deus faz de você um bom samaritano. Ei, nessa parábola aqui é o próprio Jesus. Mas Paulo falou, seja meus imitadores como eu fui de. Deus está falando, ei, quer ser igual a Paulo? Quer ser igual ao bom samaritano? Ei, imita as boas obras. Ei, imita as boas obras. Vamos ficar de pé? Glória a Deus.